E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert. Na aula passada, a gente falou bastante sobre transformações químicas. Lembra lá da dicasinha que eu dei para vocês? Toda vez que em uma reação for formadas novas substâncias, estamos presentes de uma reação química, tá bom? Agora, na aula de hoje, a gente vai responder algumas questões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Trecho de um documentário. Quando uma folha de papel queima, disse que está havendo uma reação química. Já quando uma folha de papel é rasgada, não há reação química. Explique a razão para a diferente classificação de ambos os processos. Pessoal, é o exemplo que eu dei na aula passada, né? Falei para vocês que quando você queima uma folha de papel, você está formando novas substâncias. Para a gente ver se há uma transformação química, é necessário a gente ver o estado inicial da substância ou da porção de matéria e do estado final. Então, a substância formada após a queima é completamente diferente do papel, é ou não é? E outro detalhe, há também uma liberação de gás. Vale lembrar, pessoal, que em todas as combustões você precisa de gás oxigênio. E por conta dessas reações, essa queima vai liberar ou gás carbônico, o CO2, ou monóxido de carbono, que é o CO, altamente tóxica para o ser humano. Tá? Que já é completamente diferente se você rasgar um papel. Imagine que você tem um papel, você rasgou o papel. Deixou de ser papel? Não, só está rasgado, mas não deixou de ser papel. Então, não foram formadas novas substâncias. Se não foram formadas novas substâncias, não é uma transformação química, não é um fenômeno químico, e sim um fenômeno físico, tá bom? A gente chama isso de fenômeno físico, tá certo? Então, a primeira questão, a resposta mais correta seria essa. Quando uma folha de papel queima, são produzidas novas substâncias, que, ao contrário, quando ela é rasgada, não são formadas novas substâncias. E se são formadas novas substâncias, transformação química. Se não são formadas novas substâncias, transformação física. Tranquilo demais, né? Segunda questão. A ferrugem surge em decorrência de um processo chamado de oxidação do metal ferro. Daí a situação do humor na tirinha. Eu acho que eu não coloquei. Não coloquei a tirinha aqui, pessoal, mas a segunda questão tá no nosso livro, tá? Depois, em um outro momento, eu posso trazer a tirinha para vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Também falei para vocês na aula passada que se está formando ferrugem, você está presente ali a uma reação química, tá bom? Já já a gente vai ver um pouco da fórmula química. Então, essa ferrugem, pessoal, ela ocorre por meio de uma reação química que é representada assim, ó. O ferro, então você tem ali uma porçãozinha de ferro, mais o gás oxigênio, mais a água líquida. Se você juntar esses três reagentes, você vai ter como produto o quê? A ferrugem. Legal? Então vamos ver o que a questão quer. Como são genericamente chamadas as substâncias representadas à esquerda da seta, né? A região esquerda aí é o ferro, o oxigênio e a água. Gente, se tá à esquerda da setinha, esses daqui são os reagentes. E à direita da seta, que é o que é a letra B, esses serão os produtos. Nesse caso aqui é o produto, né? Porque só teve um produto. Beleza? Então, segunda questão, alternativa A, reagente, né? Porque o ferro, o oxigênio e a água, eles reagiram para formar o que? A ferrugem. Beleza? Que seria o produto. Então, letra A, reagente, letra B, produto. Tranquilinho demais, né? Terceira questão. A palha de aço usada na lavagem de louças e de panelas é constituída essencialmente de ferro. Certo? Tranquilo, né?
por que que a palha de aço não enferruja dentro da embalagem fechada? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Você tira a palha, você tem aqui a palha de aço, né? Se você colocar a palha de aço para lavar as louças, após algum tempo ela vai formar ferrugem. Mas por que que dentro da embalagem ele não enferruja? Para responder essa questão, a gente vai ter que voltar aqui, ó. Para ser formada a ferrugem, precisa de quê? Precisa de gás oxigênio e água, tá? Então, quando a palha de aço está embalada, ela não está em contato com água. Ela está em contato com um pouco de oxigênio, mas ela não está em contato com água, certo? Então, a resposta mais correta seria essa. Porque na embalagem fechada não existe água. E a água é o reagente necessário para a reação que forma ferrugem, certo? Como a gente acabou de ver aqui. Para fazer ferrugem tem que ter oxigênio e tem que ter água, beleza? Quarta questão. Das mudanças de estado 1 a 4, esquematizadas abaixo, todas as impressões constantes, quais são 1 a 6. Quais são endotérmicas e quais são exotérmicas? Deixa eu ver só aqui. Não coloquei. Gente, vou relembrar vocês de uma coisa. Processos endotérmicos são aqueles processos que recebem calor, tá certo? Que recebem calor. Processos exotérmicos são aqueles que liberam calor, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. É o mesmo exemplo que eu dei na aula passada para a água. Você tem aqui, a gente vai analisar esse um aqui, ó, que é quando passa do sólido para o líquido, tá bom? Quando passa do sólido para o líquido. Imagine que você tenha um cubo de gelo, o mesmo exemplo que eu dei na aula passada, para ficar tranquilo. Imagine que você tem um cubo de gelo. Você coloca esse cubo de gelo em cima da mesa. O que acontece? Por conta de uma diferença de temperatura, esse cubo de gelo vai receber calor do ambiente. E aí o que vai acontecer? Esse gelo vai derreter. E quando eu tenho o sólido passando para o estado líquido, aí eu tenho aí o fenômeno que a gente chama de fusão, tá bom? Esse cubo de gelo, pessoal, ele está o quê? Ele está recebendo calor. Então, se está recebendo é o que? É endotérmico, tá bom? Endotérmico. Então, o primeiro aí é a fusão e é um processo endotérmico. Agora, a gente vai falar sobre esse 2 aqui, ó. Esse 2, que é quando passa do líquido para o gasoso. Imagine que você tem aqui, que você queira fazer deixa eu ver aqui, que você queira fazer um chá, pode ser. Você coloca aqui a água no fogo. Então, quando você coloca aquela água no fogo, ela começa a o quê? Ela começa a receber calor da chama. Até que chega um determinado momento em que aquela água ali, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Ela começa a o quê? Evaporar, tá bom? Então, essa água, ela recebe calor da chama. Se recebe calor é o quê? É endotérmico, tá bom? E no caso da passagem do líquido para o gasoso, ela pode ser chamada de evaporação quando é um processo um pouco lento. Pode ser chamada de ebulição, quando você tem ali a presença de bolhas, ou então de calefação, quando essa passagem do líquido para o gasoso é muito rápida, tá bom? Então, 1 e 2 são o quê? Endotérmicos, certo? Agora vamos falar desse 3 aqui. Vamos falar do 3. O 3, gente, essa reação 3 aqui, essa mudança de estado é quando passa do líquido para o sólido. Pessoal, está passando do líquido para o sólido. É o exemplo que eu dei na aula passada, da água na geladeira. O que vai acontecer?
essa água, pessoal, ela vai perder calor, ela vai ceder calor para o ambiente, ela vai liberar calor para o ambiente quando ela está no congelador. Quando isso acontece, a gente está diante de um processo chamado de processo exotérmico, em que há uma liberação de calor, certo? Então o 3 aí, né, quando passa do líquido para o sólido, a gente tem aí a solidificação e a gente chama isso de processo exotérmico. Por quê? Porque há a liberação de calor, certo? E aí a gente vai agora aqui para o 4. Gente, vocês perceberam uma coisa? Se a setinha está indo da esquerda para a direita, é endotérmico. E se ela vai da direita para a esquerda, é exotérmico, tá bom? Essa dica é uma dica bem importante, tá? É um macetezinho. Se a seta está indo da esquerda para a direita, são processos endotérmicos. Se está indo da direita para a esquerda, são processos exotérmicos, beleza? Agora vamos falar aqui do 4. Aqui você tem uma substância no estado gasoso passando para um estado líquido. Quando isso acontece, pessoal, para você ter essa setinha aqui, é como eu falei para vocês, você tem que perder calor, você tem que liberar calor, tá bom? Então, liberando calor é o que? Processo exotérmico, tá bom? Agora, quanto a 5 e a 6, né, que são essas duas aqui, opa, mas quase não ficou torto, né? Deixa eu apagar logo tudo aqui. São essas duas aqui. Para responder essas duas aqui, gente, a gente vai utilizar um macete que eu falei para vocês. Da esquerda para a direita é endotérmico, da direita para a esquerda é exotérmico, tá bom? A 5, pessoal, o estado aí, a mudança de estado 5 é quando passa do estado sólido para o estado gasoso. Quando isso acontece, pessoal, a gente está presente de uma... Deixa eu só ver bem que o meu nome, que eu juro que eu esqueci. A gente está presente a uma sublimação. Exemplo de sublimação, professor, sabe aquelas bolinhas de naftalina quando a gente coloca no guarda-roupa? Elas estão no estado sólido. Com o passar do tempo, você vê que ela simplesmente desaparece. Mas ela não desapareceu, né? Segundo Lavoisier, na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Então, o que foi que aconteceu? Aquela naftalina ali, pessoal, ela passou do estado sólido para o estado gasoso, tá bom? Então, ela já foi direto para esse processo. Então, a gente chama isso de sublimação. E aí, como eu falei para vocês, se a setinha está indo da esquerda para a direita, é um processo processo endotérmico. É isso mesmo? E agora vamos para o 6. O 6, gente, é quando uma substância está passando do estado gasoso e indo diretamente para o estado sólido. E aí é como eu falei para vocês, gente, a dicasinha legal. Se está indo da direita para a esquerda, é um processo exotérmico. E quando passa do estado gasoso para o estado líquido, a gente está presente a algumas pessoas chamam de sublimação, assim como do sólido para o gasoso, e outras pessoas chamam de ressublimação, tá bom? Então, depois que a gente fez uma análise bem bonitinha dessa questão, a gente tem isso daqui como resposta. São endotérmicas as mudanças de estado 1, 2 e 5. Lembrando que a 1 é fusão, a 2 é vaporização e a 5 é sublimação. A 3, a 4 e a 6 são exotérmicas, né? A 3 aí é solidificação, a 4 é condensação e a 6 é o oposto da sublimação, ou que a gente pode chamar também de ressublimação. Tá bom, pessoal? Então essa daqui é a resposta da nossa querida quarta questão. Quinta questão. Qual a diferença entre substância simples e substância composta? Deixa eu ver aqui se eu trouxe a imagem, não. Gente, seguinte, eu falei para vocês na aula passada, dei até uns exemplos legais, né? Por exemplo, do gás que a gente precisa para respirar, que é o gás oxigênio. Quando você tem átomos de mesmo elemento unidos, você chama de substância simples.
Quando você tem átomos de diferentes elementos químicos, você está presente em uma substância composta. Exemplo, a água. A água você tem 2 átomos de um elemento químico chamado hidrogênio ligado a um átomo de um elemento químico chamado oxigênio. Né? Quando você tem átomos de diferentes elementos, a gente chama de substância composta. E de mesmo elemento, substância simples. Agora vamos ver como que o livro dá essa diferença. Página 160. Substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, que não sofrem reação de decomposição, são denominadas substâncias simples. São exemplos: o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Tá? Ele já fala aqui sobre decomposição, né? Que eu falei para vocês um pouco na aula passada sobre reações de decomposição. Tá bom? Então, vamos lá. Se determinada substância não puder sofrer reação de decomposição, a gente chama de substância simples, segundo o livro, tá? Mas eu acho que o meu macete é melhor. Mas aí, vocês usam aí o que for melhor para vocês. Agora, quanto às substâncias que podem ser decompostas, ou por fotólise, né, que é a decomposição por conta da luz, ou pirólise, que é por conta de calor, né, de uma chama, por exemplo, ou eletrólise, que é a decomposição por conta de uma corrente elétrica. Então, se as substâncias podem ser decompostas por essas reações de decomposição, fornecendo assim novas substâncias um pouco menos complexas, né? Essas substâncias compostas, entre as quais estão água, carbono, cálcio e peróxido de hidrogênio, a gente chama de substância composta, tá bom? Justamente por conta do nome, né? Substância composta, substância que pode ser decomposta, né? Essa daqui, gente, é a definição que o livro dá. Eu não sou muito fã dela, mas está aí, né? Está localizada na página 160 do nosso livro. Sexta questão. Considere as transformações abaixo. Primeiro, dissolução do sal de fruta. 2. Desaparecimento de bolinha de naftalina colocada em armários. 3. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. 4. Queima de um pedaço de madeira. E a questão que é, quais delas são transformações químicas? Letra A, B, C ou D. Pessoal, vamos analisar isso aqui com calma. Primeira, dissolução do sal de frutas. Esse sal de frutas aqui, gente, é aquele comprimidozinho aqui que a gente coloca na água e aí você tem ali a formação de bolhas. Essas bolhas, pessoal, nada mais são do que gases. E se há liberação de gás, é uma evidência de transformação química, certo? Então, a 1, pessoal, é uma transformação química, tá bom? A 2, desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários. Pessoal, seguinte, a naftalina, como eu falei para vocês, tá com uns 5 minutinhos. Essa naftalina, pessoal, que você coloca lá em armários, ela tá no estado sólido e ela passa para o estado gasoso. Então, se você for analisar, inicialmente você tinha naftalina. E no final, você vai continuar tendo a naftalina. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que um está em estado sólido, mas o outro está em estado gasoso. Mas foram formadas novas substâncias? Foram formadas novas substâncias? Não foram formadas novas substâncias. E se não foram formadas novas substâncias, a gente está presente em um fenômeno físico e não um fenômeno químico, tá bom? 3. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Pessoal, inicialmente você tinha uma barra de cobre. Após determinado processo, essa barra de cobre virou fios de cobre. Vamos analisar aqui. Esse cobre deixou de ser cobre? Não, né? Do início para o fim, a diferença é porque um é barra e o outro é fio, mas continua sendo cobre. Houve aí a formação de uma nova substância? Não houve. O cobre continuou sendo cobre, só mudou o seu formato. Então, se não há uma formação de uma nova substância, a gente está presente de um fenômeno físico e não um fenômeno químico, tá bom? 4. Queima de um pedaço de madeira. Pessoal, falou de queima, falou de combustão, tá pegando fogo, é o quê? É fenômeno químico, tá bom? Então, sexta questão aí,
ocorrem transformações químicas em 1 e 4, né? Na dissolução do sal de frutas e na queima do pedaço de madeira. Alternativa correta, letra C, tá bom? E aqui é o que a gente viu na aula passada, algumas evidências que podem indicar que um determinado sistema ocorreu uma reação química. Sétima questão. Veja os esquemas a seguir. Você tem aqui a água. Gente, a água, em contato com a corrente elétrica, ela vira gás hidrogênio e gás oxigênio, tá bom? A2, você tem o gelo. Pessoal, o gelo, se ele receber calor, ele vai virar água, né? Ele vai sofrer o processo de fusão. E o 3, você tem a água oxigenada. Gente, água oxigenada em contato com a luz forma água e gás oxigênio. Perceba, primeiro de tudo, perceba que novas substâncias foram formadas em todos os casos. No caso 1, você tinha água e no fim essa água virou gás hidrogênio e gás oxigênio. No 2, você tinha gelo. Aliás, perdão, nesse caso aqui novas substâncias não foram formadas, tá? Você tem aqui gelo e aqui você tem água. Pessoal, gelo é o quê? Gelo é água, pessoal. Gelo é água, só que em estado sólido. Então, houve a formação de novas substâncias no 2? Não houve, tá? Se não houve, não é um fenômeno químico, é um fenômeno o quê? Fenômeno físico, tá bom? A 3 aqui, água, inicialmente você tinha água oxigenada. Após entrar em contato com a luz, essa água oxigenada virou água e gás oxigênio. Foram formadas novas substâncias? Foram. Se foram formadas novas substâncias, a gente está presente de um fenômeno químico. Tá bom? Então, só recapitulando. O primeiro, houve formação de novas substâncias, fenômeno químico. O segundo, não houve formação de novas substâncias, fenômeno físico. O terceiro, houve a formação de novas substâncias, é fenômeno químico também, tá bom? Só que não é isso que a questão quer. A questão quer o seguinte: dentre as transformações acima, quais podemos classificar como eletrólise, pirólise e fotólise? Gente, seguinte. Eletrólise é uma reação de decomposição por conta da corrente elétrica. Então, a primeira aí, ó, corrente elétrica. Corrente elétrica, eletrólise. Pirólise é uma reação de decomposição por conta do calor, que é exatamente o que acontece no 2. E fotólise é uma reação de decomposição por conta da luz, beleza? Que é exatamente o que acontece no exemplo 3, tá bom? Então a resposta seria mais ou menos essa daqui, ó. Na primeira você tem eletrólise, na segunda você tem pirólise e na terceira você tem fotólise, beleza? Tranquilo? E aí o texto, gente, não é muito importante pra gente não, tá bom? Oitava questão. Quando a matéria sofre uma transformação na sua decomposição, diz-se que ela sofreu uma transformação química. Nesse sentido, considere as seguintes transformações. Primeiro, derretimento das geleiras. Segundo, combustão da gasolina no motor de um veículo. Terceiro, evaporação das águas de um lago. Com relação às transformações, é correto afirmar, letra A, todas são transformações químicas. Letra B, somente o derretimento das geleiras é transformação química. Letra C, o derretimento das geleiras e a combustão da gasolina no motor de um veículo são transformações químicas. Ou letra D, somente a combustão da gasolina do motor de um veículo é transformação química. Vamos lá. Seguinte, o primeiro de tudo, derretimento de geleira. Gente, derretimento de geleira é quando você tem uma geleira, basicamente, o que é uma geleira, professor? Nada mais é do que uma grande porção de água congelada. O que é esse derretimento? Derretimento, gente, é quando essa geleira passa do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Mas aí eu pergunto, vai deixar de ser água? Inicialmente a água estava no estado sólido, depois ela vai para o estado líquido. Mas deixa de ser água? Não deixa. Foram formadas novas substâncias? Não foram. E se não são formadas novas substâncias, aqui a gente está presente de uma transformação ou de um fenômeno
físico e não fenômeno químico, tá bom? Segundo, combustão. Gente, combustão, já falei para você. Ei, confia em mim. Toda combustão é uma transformação química, tá bom? Terceira, evaporação das águas de um lago. Gente, evaporação é quando você passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa água, pessoal, do lago, ela estava no estado líquido, por conta do calor ali, ela passou para o estado gasoso. Mas aí eu pergunto para você, gente, deixou de ser água? Não deixou de ser água, tá bom? E se não deixou de ser água, é um fenômeno, ou seja, não foram formadas novas substâncias, e aí a gente chama de fenômeno físico, tá bom? Então aí a única alternativa que nos satisfaz aí é a alternativa letra D, tá bom? Letra D, que diz, somente a combustão da gasolina no motor de veículo é transformação química. As outras duas são transformações físicas, aliás, fenômenos físicos, tá bom? Então vamos lá. Nona, em quais das passagens destacadas a seguir está ocorrendo uma transformação química? Letra A, a chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Pessoal, chama, se tem chama tá o quê? Tá pegando fogo. E se tá pegando fogo, é uma reação, é uma transformação química, beleza? A 2, desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Gente, gelo derretendo. Você tem água em estado sólido passando para água em estado líquido. E aí, houve formação de novas substâncias? Não. Então, não é uma transformação química, e sim transformação física. Terceira, com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Gente, ferro enferrujando, ou seja, formação de ferrugem. Formação de ferrugem é o quê? Transformação química, tá bom? A gente já viu que é uma transformação química aqui. Então, como ele quer de transformação química, A1 é química, A2 é física, a terceira é química. Então, a alternativa correta da nona questão, letra A. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante o conteúdo e tenham gostado bastante, porque no nosso dia a dia é bem comum a gente estar presente a transformações químicas, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.